Nesse vídeo você irá aprender a estimar o consumo de água para um determinado número de pessoas e depois vamos fazer o cálculo do peso desse reservatório sobre a laje. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues e vamos direto ao ponto que interessa, que é saber estimar o consumo de água para uma família, prédio ou qualquer outra situação. Para isso, vamos utilizar a versão da NBR 5626 de 2020, que é a principal norma sobre água fria. Segundo as recomendações da norma, devemos ter o volume de água no reservatório capaz de abastecer 24 horas para uso doméstico. Além disso, nós devemos ter um acréscimo em caso de incêndio. Geralmente, para residências pequenas, essa reserva gira em torno de 500 litros. O consumo de água varia com a cultura local, só que aqui no Brasil, um consumo considerado adequado para viver bem é de 200 litros por dia. Para estimar o consumo diário da edificação, temos que saber a quantidade de pessoas que ocupa aquela residência, aquele prédio ou aquele espaço. Vamos chamar aqui de P. Outro fator que influencia é a natureza do local. Calma que vamos aplicar em uma situação. Entre os critérios para o número de pessoas, temos: primeiro critério, 5 pessoas por unidade residencial, caso a residência seja térrea. Segundo critério, 2 pessoas por dormitório, mais 1 pessoa por dormitório de empregado, em caso de prédios de apartamentos. E o terceiro critério é com base no código de obras da sua cidade. Supondo que temos uma residência com 3 dormitórios e 1 quarto de empregada, qual o consumo diário? Vamos enquadrar no segundo critério, portanto, a quantidade de pessoas será 2 por dormitório. Se pegarmos 3 dormitórios e multiplicarmos por 2, que seria 2 pessoas por dormitório, temos um total de 6 pessoas. Porém, devemos acrescentar 1 pessoa ao quarto da empregada. Total de pessoas serão 7 na edificação. Agora, o consumo por pessoa será com base na tabela de consumo médio, onde a nossa situação se enquadra em uma residência, portanto, 200 litros por pessoa. Basta multiplicar a quantidade de pessoas e o consumo por pessoa, ou seja, 7 vezes 200 litros, gerando 1.400 litros. Só que nós precisamos adicionar aquela reserva de emergência de 500 litros, lembra? No final das contas, o volume que precisamos para abastecer 24 horas da residência é de 1.900 litros. Segura essa informação que vamos para a segunda parte do vídeo. Essa segunda parte do vídeo será descobrir o peso ou carga na laje. Para isso, a única informação que você deve guardar com você é o peso específico da água. Você lembra qual que é? Exato, 1.000 kg por metro cúbico, só que a unidade padrão para projetos é kilonewtons. Passando 1.000 kg por metro cúbico para kilonewtons por metro cúbico, basta dividir por 100, gerando 10 kilonewtons por metro cúbico. Sabemos que o peso específico da água é igual ao peso dividido pelo volume. Nessa fórmula temos o peso específico da água de 10 kilonewtons por metro cúbico e fizemos na primeira parte do vídeo o cálculo do volume, que foi de 1.900 litros. Uma rápida revisão que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se temos 1.900 litros, quer dizer que temos 1,9 metros cúbicos. Agora podemos jogar na fórmula onde 10 kN por metro cúbico vezes 1,9 metros cúbicos igual ao peso. Fazendo essa multiplicação, temos 19 kN. Será esse valor de 19 kN aplicado sobre a laje. Porém, esse valor deve ser distribuído, ou seja, se a nossa caixa for circular, esse peso será distribuído pela área da base dela. Aqui no site da Tigre, podemos escolher o volume da caixa d'água. O que mais se aproxima é o de 1.500 e 2.000 litros. Só que no caso nós vamos trabalhar com esse modelo de 2.000 litros, já que é o mais próximo de 1.900 litros. Vou deixar o link na descrição do vídeo, assim você baixa a ficha técnica. Olhando aqui temos o seguinte: a tabela para as dimensões e a tabela de volume. O que terá influência na nossa laje será a base, que está representada pela letra D2. Basta cruzar com os 2.000, temos 1.520,3 milímetros. Agora temos a pegadinha que muita gente esquece na hora de projetar, que temos que considerar o volume efetivo, aquele real no local após preencher com água. Daí surge essa tabela aqui,
que no caso ou continuamos com o valor de 2.000 litros ou fazemos uma correção desse valor caso seja uma diferença acima de 10 litros. Olhando a tabela e cruzando com o modelo de 2.000 litros, temos que o volume efetivo é de 1.895,9. Uma pequena diferença. Caso não atenda ao projeto, você pode escolher o próximo modelo ou adotar essa pequena diferença. Lembrando que você é o projetista, a norma traz recomendações e você faz as escolhas. Outro ponto que temos que tomar cuidado é que esse reservatório gera um peso na laje, que no caso, na mesma tabela, fornece o valor de 34,5 kg. Isso temos que levar para corrigir na hora do cálculo, assim fica cada vez mais assertivo. Lembrando que a nossa laje tem aqueles fatores de segurança que acabam compensando essas pequenas diferenças, mas tenha critérios na hora de adotar cada valor. No caso, não vamos corrigir o volume calculado pelo fato que o volume efetivo é menor. Se fosse para corrigir, bastava pegar o valor de 1.895,9 litros e dividir por 1.000. Assim ficaria 1,896 metros cúbicos. Porém, nós vamos continuar com 2.000 litros ou 2 metros cúbicos, que no final refere-se à mesma coisa. Jogando na mesma fórmula do peso específico da água, temos que 10 kN por metro cúbico vezes 2 metros cúbicos. Isso gera uma carga de 20 kN. A correção do reservatório de 34,5 kg temos que dividir por 100 para passar para kN. Temos, portanto, 0,345 kN. Nesse sentido, o carregamento real na nossa situação será a soma de 20 kN mais 0,345 kN, um total de 20,345 kN. Só que essa carga precisa ser distribuída naquele diâmetro da base da caixa d'água que olhamos no catálogo, lembra? O valor que nós encontramos foi de 1.520,3 milímetros, ou dividindo por 1.000, temos 1,520 metros. Agora ficou fácil, precisamos apenas descobrir a área desse círculo. Fazendo um relembrar a viver, lá das aulas de geometria temos π vezes d ao quadrado, que no caso é o diâmetro ao quadrado, sobre 4. Π vezes 1,520 ao quadrado dividido por 4. Resolvendo isso, o resultado é de 1,81 metros quadrados. Essa é a área da base da nossa caixa d'água. Para transformar aquele carregamento pontual em distribuído, precisamos pegar o valor da carga total de 20,345 kN e dividir por essa área de 1,81 metros quadrados. Ou seja, resolvendo isso, nós temos 11,24 kN por metro quadrado. Será esse valor que temos que considerar lá no projeto estrutural na hora que fizer o lançamento do carregamento, já que se trata de um carregamento variável, visto que o volume de água sobe e desce ao longo do dia. Tome muito cuidado com esses catálogos e o número de pessoas na hora de calcular o consumo diário. O caminho é esse e não tem grandes mistérios. Assista quantas vezes for necessário o vídeo e a nossa série sobre projetos primeiros passos. Como sempre digo, aproveite nosso conteúdo lá no Instagram, @estruturasibim, e visite nosso site estruturasibim.com. Um forte abraço.